Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Professor Wesley aqui com mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a primeira semana, né, do PET 2 do sétimo ano, em Ciências. O assunto dessa primeira semana, na verdade todo o PET 2 ele vai falar sobre geologia, né, que é o estudo da movimentação das placas tectônicas, fala um pouquinho a respeito de como o planeta ele se movimenta. Então, na primeira semana nós temos aqui, né, Terra e Universo, a temática, placas tectônicas e os fenômenos naturais, como os vulcões, terremotos e tsunamis. Nessa primeira semana, o assunto principal é sobre as placas tectônicas. Então, o nosso planeta ele é formado, na verdade, ele é dividido, né, em várias porções de terra e rochas, solo e rocha, né? Que cada porção dessa ou cada parte dessa é chamado de placa tectônica. Então vamos ampliar o mapa aqui para a gente dar uma olhada. Cada pedaço desse aqui que a gente pode observar é formado por um tipo de placa. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, olha, vamos localizar aqui no meio do mapa a placa da Grécia e a placa africana. Então, se a gente observar aqui, ó, esse contorno, todo esse contorno aqui, ó, é uma porção de solo, rochas e misturado com água, né? Porque a água está por cima. Vamos lembrar o seguinte, o Wesley, o professor, mas por que você está falando que é solo e rochas, sendo que tem uma boa parte de água aí nesse trecho, né? Igual, por exemplo, aqui, né? Aqui tem oceano, aqui tem água, ó. Mas só que vamos lembrar o seguinte, a água está por cima de quê? A água está em cima de porções de solo e rochas, porque no fundo do mar tem o quê? Tem solo e rochas. Então é isso aí. Então as placas tectônicas, todo o planeta, né? É como se você fosse, por exemplo, comparar o planeta com uma casca de ovo. Quando a gente cozinha um ovo e a gente vai descascar aquele ovo cozido, a gente bate na casca, né? Aí ele sai trincando todinho. Então cada porção daquela casca ali é como se fosse uma placa tectônica do planeta. Então ele é todo, o planeta ele não é uma, digamos assim, uma estrutura esférica ou elipsoide única, como se fosse uma bola única, não é. Ele é uma estrutura toda cheia de pedaços unidos, formando então o nosso planeta. Ok, pessoal? Então são as várias placas tectônicas. Seguindo então, só fechar aqui. As placas tectônicas elas realizam 3 tipos de movimentos diferentes. Esses 3 tipos de movimentos são colisão, que é o primeiro aqui, ó, afastamento e deslizamento lateral. Então, se a gente observar, deixa eu trocar aqui a cor mais visível aqui, né? Então, por exemplo, olha, neste caso aqui, ó, o movimento chamado convergente, que é o movimento de colisão, esse primeiro aqui, ó. Se você observar, a setinha, uma vai em direção à outra, ó. Então as placas se chocam, né? Então nesse primeiro caso aqui, movimento convergente, as placas batem uma nas outras. E qual que é a consequência disso? Formação principalmente, ó, de montanhas. As verdadeiras montanhas, elas são formadas pelo choque de placas tectônicas. Aí a gente tem aqui, ó, a montanha, né, formando aí os Andes, os Alpes, né, os Alpes suíços, a cordilheira, né, do Himalaia, a cordilheira dos Andes. Então, são as grandes montanhas formadas quando uma placa tectônica ela bate uma na outra, aí forma os morros. A estrutura das rochas elas sobem, formando os morros. É como se fosse, por exemplo, aqui, ó, essa folha de papel, né? Como se a gente tivesse 2 placas aqui. Quando elas batem uma na outra, o que acontece? Uma vai empurrando a outra e vai formando as montanhas, ou
as cordilheiras, por causa do impacto de uma placa na outra. O segundo movimento aqui, ó, é o movimento deformante ou transformante, que é este caso aqui, ó. As placas tectônicas, elas ficam raspando uma na outra na lateral. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, e elas ficam fazendo esse movimento, né, ó, desse jeito assim, uma do lado da outra. Esse tipo de movimento, que é aqui, ó, parte do contorno das placas sofre apenas deslizamento lateral, ó, sem colisão nem afastamento, também conhecido como movimento transformante. Aí ocorrem modificações no relevo, como falhas, aberturas, né, rachaduras no solo, então alteração da estrutura do relevo. E o último aqui é o divergente, que cada placa vai para um lado, diferente da outra. Então, aqui é o afastamento, né, que a gente pode ter como exemplo aqui, ó, quando ocorre esse afastamento, ó, o líquido que está no interior da Terra, ele sai, que é o magma, formando aí os chamados vulcões. Então, tanto a colisão, quando uma placa bate uma na outra, aperta o líquido que está embaixo, ele encontra uma abertura e sai, forma os vulcões, quanto também do afastamento, formando rios de lavas aí vulcânicas. Ok? Então, isso aí são exemplos, né, dos movimentos realizados pela placa tectônica. Vamos... E o que são, na verdade, as placas tectônicas, né? O que é uma placa tectônica, afinal de contas? Vamos olhar aqui, ó. Algumas dessas transformações ocorrem na litosfera, segundo parágrafo aqui, ó. Camada de rocha sólida que recobre a superfície terrestre. Então, o que é a litosfera? A litosfera é a camada de rocha que cobre o planeta, ó, formada pela crosta e por parte do manto superior. A litosfera é composta de placas apoiadas sobre camada de rochas no estado físico, que varia de sólido a líquido. Então a camada litosférica é formada por camadas de rochas, cobrindo a superfície aí que é o solo. Ok, pessoal? Então, isso são placas tectônicas ou placas litosféricas. Bom, vamos agora então para a atividade, né? Vamos responder as questões aqui da primeira semana. A primeira pergunta, ó, o que são placas litosféricas? Então você pode vir, né, e copiar essa resposta. Opa. O que são placas litosféricas? Você pode vir aqui, ó, e copiar esse trecho aqui, ó. Eu não vou escrever lá embaixo para o vídeo não ficar muito longo, mas vou marcar para vocês aqui, ó. O que são as placas litosféricas, ó? Ó, a litosfera é composta de placas apoiadas sobre uma camada de rochas. Até aqui, ó, líquido. Então, o que são placas litosféricas? São placas apoiadas sobre uma camada de rochas, cujo estado físico varia de sólido a líquido. Até aqui, ó, até a litosfera, ó. Então, essa aí é a resposta da primeira questão. Ok? Aqui em cima também tem um pedacinho, ó. Algumas dessas transformações ocorrem na litosfera, chamada de camada de rocha sólida que recobre a superfície terrestre, formada pela crosta por parte do manto superior. Então, na verdade, esse pedacinho tem que incluir também. Então, você vai começar a sua resposta aqui, ó. É a camada de rocha sólida que recobre a superfície terrestre, formada pela crosta e por parte do manto superior. É composta de placas apoiadas até aqui embaixo aqui, ó. A resposta principal dessa questão é esse trecho aqui, porque pergunta, né, o que são placas litosféricas. Estão vendo aqui até aqui, ó. O principal é isso aqui, ó. Ok? Então tá aí a resposta de número 1. Vamos então para a próxima. Número 2. Consultando o mapa das placas litosféricas apresentado neste plano de estudo, responda: em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Então vamos citar, eu vou citar aqui algumas,
Não vou citar todas 100%, mas vou citar a maioria delas aqui, tá ok? Então vamos lá. Analisando o que você precisa fazer, né? Você tem que vir aqui no mapa, olhar essas setinhas aqui, ó. Por exemplo, ó, a placa sul-americana. O que está acontecendo com a placa sul-americana? Você pode observar que a setinha está vindo para esse lado, a setinha está vindo para esse lado. Ó, a setinha está vindo para esse lado aqui, ó. Só que ao mesmo tempo, tem outra setinha encontrando com ela, ó. Então ela está realizando, ela está chocando com a placa Nazca, de Nazca. Ela choca com uma placa e afasta da outra, ó. Essa setinha está indo para lá e essa está vindo para cá, ó. Então aqui, ó, aqui está ocorrendo afastamento e aqui está ocorrendo o choque, ó. Aqui a placa sul-americana está chocando com essa de Nazca e está afastando da africana. Então a placa sul-americana, ela tanto sofre afastamento quanto colisão. Ela afasta de um lado e colide do outro. Então é uma coisa lógica, né, pessoal? Veja bem, se nós temos aqui, ó, várias placas enfileiradas, se essa placa aqui, representada pela minha mão, né, se ela está afastando dessa daqui, ó, se ela está fazendo isso, ó, afastando, ó, e tem outras do lado, então ela vai elas vão afastar aqui e vão bater do outro lado. Então é o que está acontecendo com a placa americana, tá ok? Então é só um exemplo. Assim vocês vão observar todas as outras e fazer a anotação lá. Eu vou citar aqui algumas. Só voltar aqui. Vamos lá citar algumas então. Vamos começar aí pelo primeiro movimento de afastamento. Então vamos começar aqui, ó, com afastamento, né? Quais são as placas que sofrem o afastamento? Eu tô com uma outra folha do mapa aqui para mim olhar mais fácil, fica mais fácil para mim aqui. Afastamento. Então vamos começar aqui, ó, a placa norte-americana. Nossa, a letra sai péssima aqui nesse negócio, tá, gente? Indo-australiana. Indo-australiana. A placa do Pacífico. A placa de Nazca. A placa sul-americana. Americana. Então, essas são as principais placas aí que sofrem o afastamento. Ok, pessoal? Então, vou ter que apagar aqui para fazer outra. Agora vamos para o movimento de colisão. Agora é o movimento de colisão. O movimento de colisão é a placa, né? Euro-asiática. A placa indo-australiana. Placa indo-australiana. A placa do Pacífico. A placa de Nazca. A placa sul-americana. A placa de Cocos e a placa do Caribe. Então essas são as principais que realizam o movimento de colisão, ok? Vamos agora para o último tipo de movimento, que é deslizamento. Pessoal, estou indo rápido aqui para o vídeo não ficar demorado, mas aí você, né, não der tempo de você copiar, você pausa o vídeo ou volta nele de novo para você conseguir copiar aí, ok?
Então, movimento de deslizamento. A placa Antártica. A placa Africana. A placa Norte-Americana. Essa placa norte-americana tem uma falha muito famosa, que é a falha de San Andrés, ou de Santo André, né? Nos Estados Unidos. E ela já passou, né, em diversos filmes aí norte-americanos, em jogos de videogame, né? Como o jogo muito famoso aí, conhecido, que é o GTA. Tem inclusive uma versão do jogo que ela ocorre em Santo André, ou chamada de San Andrés, né? Versão San Andrés, e mostra muito essa falha, tanto nos filmes quanto nos jogos. Aí. E por último, a placa Euroasiática. Euroasiática. Bom, então com isso concluímos a letra A, com os principais movimentos de cada uma das placas. Agora, o que esses movimentos podem acarretar? Aí, pessoal, se a gente voltar aqui, ó, o que esses movimentos podem acarretar, né? Só a gente ler essa parte aqui, ó, colisão, afastamento, deslizamento, nós vamos ver aqui, ó, formação de montanhas, a saída do magma, maremotos, terremotos, os vulcões, né? Então vamos citar aqui, ó, alguns exemplos do que esses movimentos podem acarretar. Então, aqui, ó, vulcões, montanhas, terremotos, maremotos, alterações do relevo. E várias outras consequências. Essas são as principais, tá? Vulcões, montanhas, terremotos, maremotos, alterações do relevo, porque a Terra está movimentando, né, de um lado para o outro. Ok, pessoal? Então é isso aí, letra B respondida. Vamos agora para a letra C. Letra C. Em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Qual delas se localiza? Sul-americana, né? Vamos olhar aqui no mapa, ó. O Brasil está localizado na placa sul-americana, que é essa placa aqui, ó. Então, ó, o Brasil está localizado nessa placa, né? Placa sul-americana. Vamos voltar aqui para a gente responder lá, né? Em qual placa litosférica o Brasil está localizado? Então, placa sul-americana. Letra D. Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? A maior parte do país está distante. Está distante. Apenas a parte sul está mais próxima. Pessoal, peço desculpas aí pela letra, tá ruim, porque para escrever nessa tela é bem chato e bem enjoado, tá? A posição em que a tela está, bem ruim. Ok? A letra já não é bonita, já não ajuda, né? Então, nessa situação, fica ruim. Mas dá para você entender porque eu estou falando, né? Estou lendo aí para você. Então, a resposta ficou assim, ó. A maior parte do país está distante, vírgula, né? Aqui. Apenas a parte... faltou aqui, né? A parte sul, faltou aqui o sul, né? Apenas a parte sul está mais próxima, ok? Vamos ver isso lá no mapa. Olha só, vamos analisar aqui no mapa.
Vamos pegar aqui, ó, a placa sul. Então, o Brasil, ele se considerar mesmo a área do país, né? A gente pega aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A área do país, ó, ela pega o país, né? O Brasil pega aqui assim, mais ou menos aqui, né? Aí pega aqui assim, ó, sobe, tá vendo, ó? Então, na verdade, o Brasil, ele tá bem longe. Olha só, a distância que tá esse lado aqui, ó, tá longe, ó. Aqui tá o encontro da placa, aqui também, ó, encontro da placa, ó. Então, o país está bem longe das extremidades. Na verdade, nós vamos ter que corrigir lá. Não ficou certo aquela resposta, não. Vamos voltar na resposta de novo. Você pode colocar que está bem distante. Não precisa nem colocar apenas a parte sul, não, porque a parte sul também está distante. Tá ok, pessoal? Então, corrija a letra D, por favor. Nosso país está mais próximo ou mais distante da porção sul? Ele está mais distante, tá? A resposta você pode deixar só mais distante. Não precisa colocar próximo, não. Porque todas as bordas do país, todas as laterais do país estão longe, estão distantes do encontro das placas tectônicas, ok? Então corrige lá, por favor, pode deletar o que eu escrevi antes e coloca só distante. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, então encerramos aí, né, a primeira semana, ok? Então até o próximo vídeo aí da segunda semana. Até mais!